Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Daremos continuidade à correção de questões sobre orações coordenadas e subordinadas. Bom, vamos tentar simplificar a explicação, né? Para que vocês aos poucos absorvam os conceitos, né? Da coordenação e da subordinação. Número 13. Assinale a alternativa correta no que se refere à classificação sintática das orações. Orações grifadas abaixo, respectivamente. Então, eu tenho 4 frases, sempre grifando ali a segunda oração de cada frase. Vamos classificá-las. Bom, primeira frase. No contexto da frase primeira, no contexto, eu tenho aqui uma estrutura de voz passiva. O verbo mais o pronome se. Em estruturas de voz passiva, na oração principal, a oração que se segue será subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, apresentará o valor de sujeito, a classificação de sujeito. Então, a primeira é subjetiva. Isso porque, após o pronome ser, geralmente, né, o verbo transitivo direto, mais o pronome ser, o que vem a seguir é o sujeito paciente. Então, por isso que a oração seguinte classifica-se como subjetiva. Vamos lá, então, à segunda frase. Ofereceram a viagem a quem venceu o concurso. Quem ofereceu? Eles. Sujeito indeterminado, tá? Vamos lá. Quem oferece? Oferece alguma coisa. A viagem. A viagem, né? Oferece alguma coisa para alguém. Então, ó, para alguém está aqui, ó. A quem venceu o concurso. Uma oração, né, com o sentido, com o valor sintático de objeto indireto. Então, a segunda oração é subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então, pronto. Vamos à próxima. Impediram o fiscal de que recebesse a propina combinada. Quem impede? Impede alguém de alguma coisa. Impede alguém, o fiscal, objeto direto, de que recebesse a propina combinada, objeto indireto que vem através de uma oração. Então, é oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E a última frase, os patrocinadores tinham a convicção. Quem tem a convicção. Quem tem a convicção de alguma coisa, de que os lucros seriam compensadores. Então, ó, a oração aqui, ela completa o sentido do substantivo a convicção, tá? Que é um substantivo abstrato. Completando o sentido de um substantivo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Já que não completa o sentido de um verbo, completa ali o sentido de um nome, que é um substantivo. Então, a número 13, letra A. Número 14. Identifique a alternativa correta no que se refere à classificação das palavras sublinhadas. Eu tenho aqui, né, 3 palavras, 3 vocábulos sublinhados, na ordem em que elas aparecem. E os vocábulos estão presentes no trecho de O Apólogo, que é uma fábula de Machado de Assis. Então, vamos à classificação dos 3 vocábulos, o se, o primeiro que e o segundo que. Então, vamos lá. Não sei
Quem não sabe alguma coisa. Não sei se disse. Ligando a primeira à segunda oração, eu tenho uma conjunção integrante. Então, aqui, ó, conjunção integrante, tá? Quem não sabe se disse, não sabe se disse alguma coisa. Então, né, o que se disse que isto se passava em casa de uma baronesa. Ligando a segunda com a terceira oração, eu tenho uma conjunção integrante, tenho outra conjunção integrante. Então, o primeiro C é conjunção integrante e o que também é conjunção integrante, tá? Vamos lá, analisando a primeira com a segunda oração, a primeira será oração principal e a segunda será oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Observando a segunda e a terceira oração, a segunda oração será principal da terceira oração e a terceira oração será oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, ligando as orações objetivas diretas, ligando orações subordinadas, eu tenho duas conjunções integrantes. Então, vamos à próxima, tá? Que isto se passava em casa de uma baronesa. A qual baronesa tinha a modista ao pé de si? O segundo que, o último elemento a ser classificado é um pronome relativo. Percebam como ele é relativo à palavra anterior, que é a palavra baronesa. Então, que é igual a baronesa. Se passava em casa de uma baronesa. A qual baronesa? A qual tinha a modista ao pé de si. Então, o que será pronome relativo? Pronto. Então, a opção a se marcar na número 14 é letra B. Quando o que ligar, né, orações subordinadas substantivas, será a conjunção integrante. Quando o que relacionar-se, né, a palavra anterior, referir-se à palavra anterior, introduzindo a palavra anterior na oração seguinte, será pronome relativo e introduzirá ali uma oração de valor adjetivo. Então, ó, número 14, letra B. C, conjunção integrante, que, conjunção integrante, e o último que, como pode ser substituído por o qual, a qual, no caso da frase, os quais e as quais, será pronome relativo. Número 14, pessoal, letra B. Número 15. Considere as palavras destacadas no período a seguir. Então, eu tenho quantas palavras? Tem duas palavras, ó. Eu tenho que e tenho outro que aqui, né? Vamos identificar, né? Qual é a função de cada que, qual é a classificação. Começou a fatigar-se com a importância. A qual importância o reumatismo assumira? Então, o primeiro que será pronome relativo, tá? Então, vamos lá. O pronome relativo, ele vai introduzir, tá, uma oração subordinada adjetiva. Então, vamos lá, ó. Já posso cortar a letra C e já posso cortar a letra D, tá? Como a oração adjetiva não está entre vírgulas, ela será uma adjetiva restritiva.
Então, já posso cortar também a letra B. Então, vamos classificar agora o segundo elemento e, com isso, classificaremos a segunda oração. E não se amolou quando ele anunciou, quem anuncia, anuncia alguma coisa. Anunciou que ia internar-se no hospital Gafreguinli, né? Vamos lá. Então, a segunda oração, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, ó, vamos lá. Já posso cortar aqui, ó, a letra E também. Sobrou-me a letra A, ó. A primeira oração é adjetiva restritiva e a segunda é subordinada, substantiva, objetiva direta. E o que é uma conjunção integrante. Ele liga a oração principal, né? E não se amolou muito quando ele anunciou, liga a primeira oração, que é a principal, com a segunda oração, que é uma oração, né, subordinada, substantiva, com valor de objeto direto, porque quem anuncia, anuncia alguma coisa. Então, primeiro que introduz uma oração adjetiva restritiva. O segundo que introduz uma oração subordinada objetiva direta. Subordinada substantiva objetiva direta. Número 15, letra A. Número 16. Sentir as virações do paraíso e a teus pés, de joelhos, crer ainda que não mente o amor que um anjo inspira. Versos do romântico aí, Álvares de Azevedo, né? Eu quero a classificação do que inserido aqui nos versos do poeta romântico, tá? Bom, perceba que o que ele está ligando, né? A primeira, que é a oração principal, a segunda oração, ó. Então, o que é uma conjunção integrante, tá? No contexto da frase, o verbo crer, ele adquire uma outra transitividade, né? Ele não exige a preposição em. Então, que não mente o amor que um anjo inspira, será uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, e ligando, né, a oração principal, a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, eu tenho o que aqui como uma conjunção integrante. Número 16, letra A. Número 17. Bom, respondeu que mesmo de carro não poderíamos sair. Bom, a oração destacada, ela é subordinada à primeira, correto? Quem responde? Responde a alguma coisa. Então, ó, a resposta está aqui, ó. Quem responde? Responde a alguma coisa. Então, é uma oração com valor de objeto direto. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Número 17, letra E. Número 18. Tinha medo de que descobrissem o coração fabricado. Bom, quem tem medo. Completando o sentido do substantivo medo, eu tenho uma oração com valor de complemento nominal. Se não completa o sentido de um nome, completa o sentido de um verbo. Então, no caso da frase do enunciado, a oração sublinhada está completando o sentido de um nome. Então, é uma oração completiva nominal. A alternativa em que o termo sublinhado exerce a mesma função sintática da oração sublinhada acima é, ou seja, abaixo eu tenho que procurar a opção em que o termo sublinhado exerça a função
de complemento nominal, tá? E aqui, pessoal, é letra E. Sempre, né? Aqui, desculpem. Esmerei-me na feitura de peças. Ou seja, né? De peças completa o sentido do substantivo feitura, certo? Esmerei-me em algo, na feitura de peças. Ou seja, de peças completa o sentido do substantivo feitura, que é ali um sinônimo ali para fabricação. Então, de peças é um complemento nominal. Exerce a mesma função sintática da oração presente no enunciado aqui, né? Então, a número 18 é letra E. Vamos a número 19, né? Assinale a alternativa que não pode ser preenchida com nenhuma conjunção adversativa, né? A adversidade mostra algo que deveria acontecer, mas que não acontece. É uma adversidade, né? Então, vamos procurar a opção que não tenha uma adversidade. Bom, a literatura abre-nos os olhos para os grandes temas da vida. Porém, a maioria das pessoas não a valorizam. Então, né, aqui eu tenho a adversidade. Então, não pode ser a letra A, tá? Ou seja, as pessoas deveriam valorizar a literatura, mas não a valorizam. Então, letra A contém uma adversidade. Vamos à letra B. Esses livros trazem textos relevantes, mas, porém, contudo, não achei a informação que procurava. Ou seja, a letra B apresenta a ideia de adversidade também na segunda oração coordenada, né? Deveria achar a informação, porque os livros trazem textos relevantes. Então, né? Não pode também ser a letra B. Vamos olhar direto à letra D. Ele era negligente e desatento, né? Porém, mesmo assim, mas ele tinha um coração de ouro. Então, a letra D também apresenta uma ideia de adversidade, tá? Então, pessoal, a opção aqui que não apresenta é a letra C, porque a letra C ela apresenta uma ideia, observem, de explicação. É preciso tomar uma atitude decisiva, porque do jeito que está não dá para ficar, pois do jeito que está não dá para ficar. A opção, né, em que eu não posso preencher com uma conjunção adversativa é a letra C. Vamos agora à questão número 20. Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta, perguntando se ele jantaria naquele momento. Bom, a mãe já se transformara em uma linda estrela. Perguntando, quem pergunta, pergunta alguma coisa. O complemento do verbo perguntar vem através de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Opção a se marcar na número 20, letra B. A oração que é introduzida pela conjunção integrante se. Seguindo com a questão 21. Assinale a alternativa que não contém uma oração subordinada adjetiva. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. Então, vamos procurar o que não seja um pronome relativo. Vamos lá, então. E é logo aqui na letra A. O problema é, oração principal, que sua proposta não me agrada.
Oração subordinada, substantiva, predicativa. Quando eu tenho na oração principal, né, terminando aí a oração principal com verbo de ligação, a oração seguinte é classificada como subordinada, substantiva, predicativa, introduzida pela conjunção integrante que. Percebe-se que o que não é pronome relativo. Não dá para eu substituir pelo qual. E não refere-se à palavra anterior, que é um verbo. Então, a opção, logo de cara, que não contém uma oração adjetiva, é a opção A. As demais opções, percebam que elas são introduzidas pelo que no papel de pronome relativo. Tá, vamos lá. Eu disse a verdade à menina. A qual menina me procurou hoje? Que é pronome relativo, introduz uma oração adjetiva restritiva. As pedras que me atiras servirão para construir o castelo de tua ignorância. As pedras, as quais pedras tu me atiras, servirão para construir o castelo de tua ignorância, o que é pronome relativo. Refere-se à palavra anterior, pedras. Introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. A letra D. A televisão, a qual televisão é um grande invento, que é um grande invento, permite-nos o acesso a inúmeras informações, que é pronome relativo, que remete à palavra anterior, televisão, e o que introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque está entre vírgulas. Então, a única opção que não apresenta oração adjetiva é a opção A. Tá? Vamos lá, que apresenta uma oração substantiva. Subordinada, substantiva, predicativa. Número 22. Eu tenho aí uma frase. Todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira devem gastar longas horas de estudo e dedicação. A frase 2 é igual, só que tem uma diferença. A oração adjetiva, ela vem entre vírgulas, tá? Aqui, ó, entre vírgulas, eu tenho uma oração adjetiva, ó. E na de cima, eu também tenho uma oração adjetiva, só que não está entre vírgulas, tá? Todos os brasileiros, os quais desejam ingressar, então, o que introduz uma oração adjetiva restritiva na frase 1. E na frase 2, o que introduz uma oração adjetiva explicativa. Sabendo disso, vamos marcar a alternativa correta. Vamos lá. A frase 1 possibilita a conclusão de que todos os brasileiros indiscriminadamente desejam ingressar na Força Aérea Brasileira? Não, né? A frase 1, ela vai restringir apenas aqueles brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea. Então, por ela ser restritiva, tá? Ela não combina aqui com o que se diz na frase A. A frase A indica que todos, indiscriminadamente, desejam ingressar, tá? Então, a letra A está incorreta, tá? Apenas aqueles, ou seja, há uma restrição, porque a oração adjetiva, ela é restritiva na frase 1. Vamos lá. Letra B. As frases 1 e 2,
estão em desconformidade com as normas gramaticais vigentes em relação às orações subordinadas adjetivas? Ou seja, as frases 1 e 2 estão erradas? Não, ambas estão corretas, sendo que a primeira passa uma ideia de restrição e a segunda oração adjetiva passa a ideia de explicação. Então, a letra A incorreta, a letra B incorreta. Vamos a C. A frase 1, por conter oração subordinada adjetiva restritiva, não apresenta vírgulas, certo? Esse fato está em conformidade com as normas gramaticais vigentes? Correto. Então, a opção a se marcar é letra C. Vamos conferir o erro aqui da letra D. A frase 2, por conter oração subordinada adjetiva restritiva, a frase 2 não contém uma oração subordinada adjetiva restritiva. Contém uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque porque está entre vírgulas. Então, a número 22 é letra C, que é a opção correta. O único enunciado correto está na letra C. Vamos agora a número 23, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a oração em destaque, né, seja ali uma subordinada, substantiva, objetiva, direta. Chegamos à conclusão de que, né, a objetiva direta cai muito em concursos, tá? Ou seja, a objetiva direta é aquela oração que completa o sentido de um verbo sem o auxílio da preposição, tá? E é logo, pessoal, aqui a letra A. A noiva exigia, quem exige alguma coisa. Exigia que todos os convidados estivessem presentes na cerimônia. Percebo aqui uma oração com valor de objeto direto, tá? Então, percebo que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Número 23, letra A. Vamos classificar as demais, tá? B, seu receio era que ela desistisse de sonhar. Subordinada, substantiva, predicativa. Letra C, lembre-se de que o futuro depende de você. Subordinada, objetiva, indireta. E a letra D, só desejo isto, que sejam coerentes nas decisões. Subordinada, substantiva, apositiva, com valor de aposto. Então, a objetiva direta está na opção A. Vamos à última questão do vídeo, a questão número 24. Vamos lá, eu tenho um texto, uma frase do Albert Einstein, tá bom? E dentro dela, eu tenho algumas orações adjetivas. Eu quero saber, né, quais delas são restritivas e quais são explicativas. Então, vamos lá. Eu vou sublinhar aqui o que, tá? Ó, o que, na primeira frase aqui, ó, o que, ele é um pronome relativo. Aquilo, o qual podemos experimentar de mais belo, é o mistério. Então, que, como pronome relativo, introduz aqui, ó, uma oração adjetiva restritiva, tá? Então, é a primeira oração adjetiva restritiva. É a fonte de toda a arte e ciência verdadeiras. Não encontro aqui nenhuma oração adjetiva. Aquele que for alheio a esta emoção, ó, outro pronome relativo, porque refere-se ao termo anterior, que é um pronome demonstrativo, aquele o qual for alheio a esta emoção. Então, eu tenho uma segunda oração adjetiva.
né, que não apresenta aqui, né, as vírgulas, né, ela só apresenta uma vírgula para separar da outra oração, mas ela não está entre vírgulas. É, portanto, a segunda oração adjetiva restritiva. E o processo se repete logo a seguir. Aquele o qual não se detenha a admirar as coisas, tá? Então, eu tenho uma terceira oração adjetiva, né? Que, por não estar entre vírgulas, porque a vírgula deveria estar aqui, ó, depois do aquele. Por não estar entre vírgulas, é também, né, uma oração adjetiva restritiva. Então, no total, conforme eu sublinhei aqui no texto, eu tenho 3 orações adjetivas restritivas, tá? E abaixo eu não tenho mais orações adjetivas. Então, a opção a se marcar, a número 24, é letra A. Então, terminamos aí o vídeo, porém, existem muito mais questões para serem resolvidas a respeito de orações coordenadas e subordinadas, tá? Subordinadas substantivas, adjetivas e também adverbiais. Até o próximo vídeo.